pastor Adriano. Falei? Não? Não falei? Visitei o pastor Adriano semana passada, antes da viagem. Vi o pastor Adriano melhor, graças a Deus, uma cor melhor, mais forte. E nós vamos seguir orando por ele, para que Deus confirme as obras, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o tão conhecido capítulo de número 3. Vamos estar lendo Primeira aos Coríntios, capítulo de número 3. E nós temos mais grávidas aí na igreja. Oh, glória a Deus. Vai movendo, Jesus. As irmãs já começam a estar repreendidas. Vai recebendo aí, viu, minhas amadas irmãs? É muita unção, é muita glória, viu? É muita glória. Falar em grávidas, lembrei de outro assunto, né? O irmão Leonardo quase que não voltou para a trofa, viu, meus irmãos? Queria casar por lá já, viu? O pastor lá já disse, não, ele vai ficar por aqui. Eu digo, não, irmão, o passe dele é caro, viu? Vamos levar ele de volta para Portugal. Tem que tomar cuidado, né? O irmão Fernando intercedeu lá também, pregou para ele, foi glória. Cadê o Leonardo? Está aí? Já correu? Que isso, irmão Leonardo. Deus abençoe os nossos irmãos queridos, em nome de Jesus. Estivemos ali na cidade de Figueres, depois em Cunit e depois em Barcelona. Deus moveu-se. Eu louvo a Deus por tudo e pelos irmãos que têm intercedido por nós sempre. E feliz porque vi também que tivemos um culto de mulheres aqui muito abençoado. Glória a Deus. Deus continue abençoando essas irmãs guerreiras, irmãs valorosas, que têm se dedicado na obra de Deus, na oração. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? E o irmão Leonardo chegou, viu? Oh, glória a Deus, está aí. Deus abençoe e ajude o irmão Leonardo. Vai morar aqui em Trofa, viu, irmão Leonardo? Em nome de Jesus, vai visitando o Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo tudo que eu preciso. Amém. Tome o seu assento, por favor, adorando Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, ele conhecia a situação da igreja de Corinto. Paulo, ele funda a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 16, quando ele tem uma visão de um homem
que apresentava-se a ele pela noite, dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, então, entendendo que era uma direção de Deus, busca partir para aquela região. Paulo, ele mora na cidade de Corinto aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio, mais ou menos. A cidade de Corinto era uma metrópole, não só pelo seu tamanho, mas também pela quantidade comercial e cultural que estava naquela cidade. Haviam 2 portos que eram muito conhecidos, os portos de Egeu e Jônico, e naquela cidade havia uma grande influência pagã. Nós temos na cidade de Corinto, naquele tempo, o templo de Afrodite, de Apolo, de Dionísio e de Esculápio. E a cidade era conhecida grandemente pela sua imoralidade. Então, o desafio de estabelecer uma igreja na cidade de Corinto era um desafio muito grande. Fora as questões culturais, havia uma batalha espiritual travada naquele lugar. Mas a igreja do Senhor nasce, a igreja do Senhor cresce, a igreja do Senhor é levantada. E o tempo passa, Paulo segue a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, mas as notícias que o apóstolo Paulo recebe da igreja que havia sido fundada por ele não eram boas notícias. Paulo começa a escrever a primeira carta aos Coríntios, no intuito de combater inúmeros erros morais e doutrinários que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Esta igreja era a igreja que nós conhecemos por ser possuidora de muitos e inúmeros dons espirituais. É na igreja de Corinto que os enfermos que entravam dentro da igreja saíam curados. É na igreja de Corinto que tudo aquilo que estava oculto, Deus revelava. Havia línguas, havia interpretação de línguas, havia profecias, prodígios, sinais, maravilhas, mas ainda assim esta igreja enfrentava problemas catastróficos pela ausência ou a falta do fruto do Espírito. E é por isso que Paulo, então, começa a combater esse comportamento de um cristianismo superficial. Paulo está ensinando os irmãos na igreja de Corinto, principalmente na primeira carta, que não basta nós sermos tomados pelos dons do Espírito Santo, se nós não tivermos uma conduta, um caráter, uma vida que não reflita o caráter e a pessoa de Cristo Jesus, não servirá a nós fazermos aquilo que é extraordinário diante dos homens, pois nós perderemos aquilo que é primordial, a nossa salvação. Então Paulo começa a confrontar esse comportamento deturpado, esse comportamento anormal, essa anomalia que está crescendo na igreja de Corinto. E o que estava acontecendo nesta igreja? Esta igreja tinha problemas graves, brigas, invejas, contendas, e não poucas, discussões. É nessa igreja que um enteado dormia com a sua madrasta, a esposa de seu pai, e os irmãos sabiam e não os disciplinaram. A igreja se tornou conivente com o pecado. Então Paulo começa a confrontá-los. Paulo começa a colocar nome nos bois. Ele começa a pontuar coisas importantes e destacando-as, chamando a atenção desse povo, que ainda que conhecendo o testemunho do apóstolo Paulo, ainda estavam com seus corações endurecidos. Nessa igreja nós temos a célebre divisão, a tão conhecida divisão da igreja de Corinto, que nós fizemos leitura,
Uns diziam, eu sou de Paulo, então não aceito a doutrina de Apolo ou de Pedro. Outros diziam, sou de Apolo, não aceito a doutrina de Paulo nem de Pedro. Outros diziam, sou de Pedro, não aceito a doutrina de Paulo e nem de Apolo. E os piores diziam, eu sou de Jesus e eu não aceito a doutrina de ninguém. Essa igreja é denunciada pela sua falta de maturidade. Essa igreja é denunciada porque nela o diabo encontrou lugar para operar. Eu tenho dito aos irmãos, pelo menos nestas terças-feiras, enquanto nós estamos falando sobre esse tema, lidando com as coisas espirituais, que a principal ferramenta que o diabo usa para esfriar a fé de alguém, para roubar o ânimo de alguém, para afastar as pessoas das coisas de Deus, se chama contendas, brigas, divisões, fofocas, tudo aquilo que está relacionado a esta área. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o que nos chama a atenção é que é uma igreja que foi levantada pelo apóstolo Paulo, o maior homem de Deus depois de Jesus, que andou pela terra. Paulo, profundo conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento e depois se torna do Novo Testamento, aquele que teve o encontro com o Senhor Jesus em Atos capítulo 9, aquele que passa 2 anos na Arábia, aquele que é formado por Barnabé, discipulado por Barnabé. Em Atos capítulo 13, eles ouvem a própria voz do Espírito Santo os enviando pelas mãos de Nicanor, de Prócono, de todos aqueles que estão na igreja de Antioquia e estão sendo enviados pelo Espírito Santo. Esse homem é o homem que escreve a maior parte do Novo Testamento e é o pastor fundador daquela igreja, mas ainda assim aquela igreja tinha problemas, e problemas sérios. Só que Paulo não manda que a igreja seja fechada. Paulo escreve uma carta para que esta igreja fosse curada, restabelecida, para que esta igreja se reencontrasse no seu propósito. E eu, lembrando deste texto bíblico e deste panorama bíblico, algumas coisas o Espírito Santo me faz lembrar e nos ajudará nessa noite a nós termos uma direção quando alguns problemas começarem a surgir na igreja que nós congregamos. Porque falar da igreja dos outros é muito fácil, irmão. Difícil é nós tratarmos os problemas que nós temos entre nós. Sair da igreja e mudar de igreja porque não quer resolver o problema é muito fácil. Difícil é ter coragem de reconhecer que precisa, muitas vezes, tanto eu, quanto você, quanto nós, estamos falando de nós aqui, nossa igreja, amadurecermos e buscarmos a cura e não a fuga. Nós precisamos então entender como nós lidamos com os problemas da igreja, porque esses problemas surgem. Alguém disse um dia que toda igreja tem problemas, como a igreja de Corinto teve. E diversas cartas que Paulo escreve, ele pontua os problemas de cada igreja para tratá-los. Por que as igrejas têm problemas? Porque falta o Espírito Santo disponível a elas? Porque a presença de Deus não está mais na terra? Não. Porque pessoas congregam na igreja. E quando tem muitas pessoas, e ainda que tivesse só 2, daria problema do mesmo jeito, irmão. Porque somos pessoas, e quem pode glorificar a Deus por isso? Não tem nenhum ser irracional aqui, por mais que tenhamos muitas atitudes irracionais, e palavras então, meu Deus do céu. Mas somos racionais, e cada um tem uma maneira de pensar. A maioria de nós que estamos aqui viemos de lugares diferentes, um tipo de igreja diferente, uma maneira de pensar diferente, e é natural que muitos problemas aconteçam. A pergunta é, lidando com as coisas espirituais, como lidamos com os problemas na igreja? Por que eles surgem? Porque somos pessoas, temos nossas manias,
Não é verdade? Alguns gostam de hinos mais melancólicos, outros mais agitados. Alguns gostam de hinos mais novos, outros mais antigos. E na verdade é que cada um vai ter um gosto. E nós somos pessoas que congregamos no mesmo lugar. Imagina se a igreja fosse constituída pelos nossos gostos. Que doutrina nós teríamos? Como seriam nossos cultos? Porque cada um prefere uma coisa. Isso é muito difícil. É muito difícil nós encaixarmos todas estas coisas. Eu lembro que nos encontros de casais nós falamos muito sobre isso. No casamento as coisas são difíceis. Cada um tem uma mania, um costume. E aí duas pessoas que vêm de momentos diferentes da sua história começam a viver juntos dentro de uma casa, um homem e uma mulher. E glória a Deus por isso, né? E aí cada um tem uma natureza, né, irmão? Eu sou gaúcho, nascido naquela terra abençoada do meu amado Rio Grande, que eu tenho saudades. Meu Deus. Carol é goiana, é totalmente diferente. A forma de falar, a forma de pensar, a forma de se expressar. Eu fico pensando no Bruno e na Ruth, né, também. Bruno é carioca, pô. A irmã Ruth é portuguesa. Então, nós temos nossas diferenças, e elas existem. O irmão Cosmo é paraense, a irmã Ana é goiana, do pé rachado. Olha aí. Então, existem diferenças, e dentro do casamento, nós já temos dificuldade de lidar com elas, conhecendo as pessoas que compõem essa família. Agora, irmãos, imagine na igreja, irmão. Meu Jesus amado. Então a igreja vai ter problema, porque pessoas congregam nas igrejas. É natural que eles surjam. É natural que as coisas que deveriam ser fáceis, muitas vezes, se tornem difíceis para nós lidarmos aqui. Porque nós sabemos que, por mais que existam coisas, e eu gosto sempre de equilibrar isso, que são naturais, que são costumes, que são algumas culturas diferentes entre nós, mas existem muitas coisas que são espirituais também, que nos dividem, porque uma igreja dividida não prospera, não consegue sobressair, não consegue cumprir o seu propósito no reino espiritual, não consegue vencer as batalhas que Deus chamou. Jesus, quando fala sobre unidade, Jesus chega a dizer que uma casa dividida não prospera, um reino dividido não prospera, porque eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando o diabo em nome do diabo, e Jesus está ensinando a eles: por que um reino vai dividir o outro se compõem-se os dois, se eles são do mesmo reino? Não existe isso. Um reino dividido não subsiste, não prospera, não avança. Então, na igreja, meus amados irmãos e irmãs, nós enfrentamos estas dificuldades e precisamos lidar com elas. Quem aqui pode levantar a mão e dizer que nunca teve um problema dentro de uma igreja? Meu Deus. Então, todos nós já tivemos problemas, e eles vão continuar acontecendo. Eu já congreguei em igrejas em pelo menos 4 países diferentes. E em todos os 4 países, porque eu mudei de país, elas eram problemáticas. Quando prego e visito igrejas, eu me deparo com situações difíceis. No domingo pela manhã, né, Léo? O Léo estava comigo, que momento difícil. Ouvindo os relatos dos irmãos, as crises. Irmãos, coisas que nem contando edifica, escandaliza. E tentando aconselhar, tem que perdoar, não é assim. Meu Deus, mas como chegou num estado desse? Se nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito de Deus disponível para nós. Então, existem problemas dentro das igrejas e nós temos que lidar com eles. E dentro desses problemas, nós temos 2 opções: lidarmos da melhor maneira ou lidarmos da pior maneira.
eu vou lhe fazer essa pergunta: como você tem lidado com esses problemas? Da melhor maneira ou da pior maneira? Sendo espiritual ou sendo carnal? Porque a igreja de Corinto, ela entra em uma crise tão grande por sua carnalidade. Nós lemos aqui os versículos do capítulo 3, do versículo 1 ao 9, e Paulo está dizendo: meus irmãos, quando eu comecei a ensinar vocês as primeiras doutrinas e fundamentos bíblicos, eu dei um leite espiritual para vocês. E Paulo continua dizendo: mas quando eu quis trazer a vocês um alimento mais sólido, eu não pude. Não porque o alimento não exista, mas porque vocês ainda não amadureceram ao ponto de poderem comer este alimento mais sólido. Vocês precisam amadurecer. Ou, em outras palavras, Paulo estava dizendo: o tempo passou, vocês não amadureceram, ficaram para trás, o alimento é melhor, mas vocês não têm estrutura. Por quê? Porque vocês são carnais. Então, a igreja tem problemas, sim. A igreja passa por crises, passa por altos e baixos, sim. Porque dentro da igreja existem estas questões. E qual é o propósito e o desejo de Deus para uma igreja que enfrenta situações e situações difíceis? É que todos nós abandonemos a igreja, ou que todos nós nos unamos para que haja cura e o Espírito de Deus encontre liberdade no meio de nós? É claro que o desejo do Espírito Santo é encontrar o coração de alguém disponível para ser um instrumento de cura. Então, nós precisamos entender que, ainda que os problemas aconteçam dentro da igreja, o desejo de Deus é que nós sejamos instrumentos de cura e não instrumentos de ferida ainda mais. Que sejamos instrumentos dos céus e não instrumentos malignos ainda mais. É difícil. Eu lembro da história de uma casa pastoral, onde a porta da sala estava aberta, planta baixa, e naquela casa passa a pastora correndo, irmão, correndo. Diz que tinha um rato dentro de casa. Ela sai correndo, cadê a Carol? Lembrei daquele negócio lá, é glória demais. Não vou contar esse testemunho. O rato sai correndo atrás da pastora, a pastora sai correndo, e o pastor passa com a vassoura, irmão, na mão, na frente da porta para tentar matar o rato. Irmão. Só que estava passando o irmão da igreja. Ele não viu o rato. Ele viu a mulher do pastor correndo e o pastor com a vassoura na mão. Chegou na igreja dizendo o quê? O pastor está batendo na mulher com a vassoura. Sabe qual foi o resultado? Expulso da igreja. Problemas. Tantas coisas. Só que o desejo de Deus é o quê? Cura. O desejo do Espírito Santo é o quê? Restauração. O desejo de Deus é o quê? Restaurar aquilo que foi perdido. Curar a nossa essência. Ser luz em nós, para que nós sejamos luz no meio dos problemas que surgem. Então, eu anotei algumas coisas que causam problemas no meio da igreja. E como em Deus nós vamos buscar esta cura para lidarmos bem com os problemas espirituais que surgem. Primeiro motivo pelos quais, primeiras características de uma igreja que está enfrentando problemas. Características de uma igreja que está enfrentando problemas. Em primeiro lugar, esta igreja começa a perder o primeiro amor. Perde-se, eu sei que nós ministramos um estudo só sobre isso, mas a igreja que está enfrentando problemas, ela começa a perder o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o desejo, a vontade. Não é o fazer, mas é o desejo de servir a Deus. Não pelo que Deus dá, mas por quem Deus é. O primeiro amor, então, é o prazer de servir a Deus.
a vontade de buscar a Deus, de relacionar-se com Deus. Mas a igreja começa a enfrentar problemas, e o que caracteriza isso é que esse primeiro amor vai se perdendo. Lembra de Apocalipse 2:4, que nós já falamos sobre isso aqui, onde Jesus está alertando a igreja de Éfeso, falando sobre isto: deixaste o teu primeiro amor, arrepende-te, volte às primeiras obras, lembra-te de onde caístes, volte a ser quem tu és. Elogia, mas trata a área necessária. Uma igreja que está passando por problemas é a igreja que perdeu o primeiro amor. Em segundo lugar, a igreja que está passando por problemas é a igreja que está em divisão e tem nela um espírito faccioso. Irmãos, que coisa carnal é essa questão das panelinhas dentro de uma igreja? Sim. Grupos de uns, grupos de outros, preferências tais, preferências de outros, e não se tem comunhão espiritual por causa das preferências. É o que está acontecendo na igreja de Corinto. Eles queriam um tal pastor, o outro grupo queria o tal pastor. Se fosse nos dias de hoje, da igreja de Corinto sairiam 4 igrejas. A igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de Apolo e a igreja que não tinha pastor nenhum. Por causa da divisão. As divisões têm sim prejudicado o corpo de Cristo. A pergunta que Paulo faz, escrevendo tanto aos coríntios quanto aos romanos: está o corpo de Cristo dividido? Para que vocês estejam em divisão? Eu lhe pergunto, o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, não a Assembleia de Deus Filadélfia, a igreja de Cristo, ela está dividida? Não. Mas nós muitas vezes, sim, tomamos atitudes que nos levam às divisões. Até mesmo dentro dos departamentos, na conversa com alguém, nós somos instrumentos de discórdia no meio de nós e não percebemos. Às vezes achamos que estamos fazendo uma coisa até positiva, mas na verdade não. Nós temos que olhar para dentro do nosso coração e nos perguntarmos: será que eu não estou incluído dentro desta característica de alguém que perdeu o primeiro amor, de alguém que está no meio de divisão e de facções? Nós falamos tanto das facções no Brasil, que já estão vindo para a Europa, temos os nomes, sabemos, mas muitas vezes dentro das igrejas nós temos as nossas facções, as nossas divisões. Nós apoiamos um grupo, mas não apoiamos o outro. E Deus se agrada disso? Sim ou não? Não. Então, Tiago, escrevendo sobre isso, capítulo 3, versículo 16, se não me falha a memória, Tiago fala que onde há inveja, espírito faccioso, a sabedoria diabólica e humana e mundana está reinando. Não é a sabedoria que vem do céu. A sabedoria que vem do céu produz comunhão e paz. Mas a sabedoria do inferno produz divisão. Então a igreja que está passando por problemas é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Quando falamos igreja, é claro que existem os remanescentes no meio dela. Não se generaliza todos, mas é uma linguagem para que você possa entender o que o Espírito de Deus quer ministrar aos nossos corações. É um povo que perde o senso de comunhão, entra na divisão. Irmãos, como é triste a tal da competição no meio do povo de Deus. Não, mas fulano prega melhor. Não, mas o outro canta mais bonito. Isso não é relevante. Deus deu a cada um de nós características. E como é bom vermos Deus usando cada um nas suas características. Um vai ser mais calmo, o outro mais agitado. Um vai ser mais alegre, o outro mais sossegado. Um introvertido, outro extrovertido. Mas todos são importantes e úteis.
na obra de Deus. Mas quando a carnalidade tem lugar, aí começa, mas eu prefiro tal, não, se fulano não for no culto, eu também não vou. Começa aquelas coisas. Qual é o departamento que vai dirigir o culto hoje? E aí já não vai no culto, já não vai na oração. Quem é a líder do departamento? E já não começa a não frequentar mais. Quem que está apoiando tal coisa? Então eu não vou. Começa a divisão. Começa a divisão. E as coisas começam a aumentar, porque um abismo chama outro abismo. Uma igreja que está passando por problemas, ela é caracterizada pela perda do primeiro amor, pela divisão e espírito faccioso. Em terceiro lugar, pela falta de direção espiritual. É quando a liderança da igreja começa a se envolver com as fofocas, com a artimanha do diabo, e começa esse emaranhado do inferno. A direção começa a desaparecer. Se não me falha a memória, Provérbios capítulo 29, a Bíblia diz que onde falta a profecia, e profecia ali é a visão, a direção, onde falta a direção, a visão, a profecia, o povo perece. Por quê? Porque a falta de direção espiritual caracteriza um povo que está passando por problemas sérios. É onde a palavra de Deus começa a faltar, onde o ensino bíblico começa a faltar. Então, começam-se aqueles pedidos de oração disfarçados, que na verdade são fofocas. Eu conversei com um pastor esses dias, irmãos, quebrantado, cheio de lágrimas nos seus olhos, porque pastoreou uma igreja em que no ministério que ele pastoreava, existiam os irmãos que eram os tais informantes, que ficavam levando as informações para outros pastores, e passou por uma situação que não era verdade. E qual foi o fim? Fecharam a igreja, por causa dos tais informantes. Falta direção espiritual. Falta a palavra de Deus como único manual de regra, fé e prática. É gente que fica ligando para o outro para dizer: tu viu o que falou, o que fez, o que a irmã fulana não fez, o que situação tal e tal, coisas que acontecem. O problema não é quando o povo não quer Deus, o problema é quando a liderança da igreja, os obreiros, as obreiras, os líderes de departamentos não querem buscar mais a Deus e se deixam levar por essas coisas. O que eu estou pregando é invenção da minha cabeça ou Deus está falando conosco? Então, quando falta a direção, 29:18 de Provérbios fala sobre isso. Quando falta esta orientação espiritual, para onde nós estamos indo como igreja? Onde nós estamos querendo chegar como povo de Deus? Que tipo de alimento bíblico nós estamos comendo? É bíblico o que comemos? No departamento que nós trabalhamos, aonde nós exercemos nosso ministério, na casa onde nós moramos, no trabalho onde nós estamos, a palavra de Deus continua nos dirigindo, ou nós vamos abandonando a palavra pouco a pouco e vamos perdendo a direção? O que caracteriza uma igreja que está passando por problemas? Em quarto lugar, um lugar onde o pecado é tolerado e não há disciplina. Irmãos, eu já participei de reuniões para expulsarem líderes de igrejas, tirarem líderes de departamentos, porque descobriram que os liderados estavam em pecado e cobravam da liderança um posicionamento, e o que fizeram? Tiraram os líderes do departamento, mas não trataram o pecado da pessoa, com todos os argumentos e provas. Então a igreja que entra nessa espécie de crise, de problema que é sério, começa a tolerar essas coisas.
É claro que quando não se sabe de algo e está em oculto, é uma situação diferente, mas quando somos sabedores e não tratamos e começamos a tolerar essas coisas, não me entenda mal o que eu vou dizer, mas é melhor que alguém saia da igreja porque não quer consertar a sua vida, do que alguém permanecer da igreja em pecado e a igreja saber da situação. Não estou falando daqueles que estão se organizando para isso, mas daqueles que não têm consciência do erro mais, e não querem mudança, e nós tolerarmos essas coisas. É lógico que nós não mandamos ninguém embora, porque o papel da igreja não é mandar ninguém embora, é trazer as pessoas para Jesus. Mas quando nós somos coniventes com aquilo que a palavra de Deus contraria, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos pecando contra o céu. Nós estamos abrindo a porta para que a frieza comece a entrar ainda mais. Então, a igreja que passa por sérios problemas e crises é a igreja que tolera o pecado. Irmãos, falar de disciplina hoje na igreja é quase um escândalo. Eu fui disciplinar gente que diz, então vou sair da igreja. Vá com Deus. Faz uma carta. Vou fazer, só que eu não posso mentir. Então na carta eu vou escrever, não está em comunhão. Não, então não me dá a carta. Mas daí é recebido em outro lugar tomando santa ceia. Mas o pecado continua, só que a nossa consciência. Eu já contei a vocês a experiência que tivemos pastoreando em outro lugar. Irmão, obreira da igreja tirando as pessoas da igreja, por causa de fofoca. Pastor, isso só acontece lá, é verdade. Quando eu era menino, lá em Barbacena acontecia essas coisas. Chama a irmã. Vamos tratar o problema. É mentira. Estão me perseguindo. Estão contra mim. Irmãos, como é que vai discutir com quem não se arrepende? Não discute. Amém, irmã. Então, é o seguinte, a irmã está disciplinada por causa disso. Está aqui a situação. Já saíram 2 famílias da igreja por causa da irmã. Briga e gritaria na porta da igreja, uma confusão. A irmã é obreira, não tem o que fazer, tem que disciplinar a irmã, segundo a palavra de Deus. Eu não aceito, eu digo amém, irmã. Então não aceita, mas vai ser disciplinada, não tem o que fazer. Fecha o olho que nós vamos orar. Eu não quero oração, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa alma, Senhor. Visita essa irmã, Senhor. Ajuda e tal, e tal. E nisso eu vou orando e o Espírito Santo visita ela. E ela começa a chorar. E ali dentro daquele escritório pastoral, o Espírito Santo visitou aquela irmã. E ela começou a dizer, me ajuda, pastor, eu pequei sim. Me ajuda, pastor, fui eu que transgredi, fui eu que fiz, o problema sou eu, não é a igreja. Depois, passou-se uns dias, eu falei para ela, minha irmã, por que não falou primeiro? Tem que dar esse trabalho para Jesus. Mas nós vamos tolerando algumas coisas que estão nos matando. Eu pergunto a você, é claro, antes dessa pergunta, é claro que nós não vamos fazer que nem um irmão, lá onde eu nasci, na cidade litorânea, que ia para a beira do mar para ver quem é que estava de bermuda para denunciar os irmãos para o pastor. Uma vez eu quase fui disciplinado porque eu estava de bermuda, irmão. Aí eu falei para o pastor, mas estava abaixo do joelho, viu, pastor? É glória. Brincadeira, né? Mas nós, como igreja, não podemos tolerar aquilo que entristece o Espírito Santo e contraria a palavra de Deus. Eu já preguei em lugares que me falaram que eu nunca mais voltaria, porque preguei contra o pecado. Onde o pecado é tolerado, a glória de Deus não se manifesta. Pode até pular às vezes, sim. Pode até ter um barulho diferente, mas é a emoção, é a carnalidade. O Espírito Santo de Deus habita onde há compromisso com a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, onde falta disciplina é onde está a mornidão. Apocalipse 3,15, quando Jesus está denunciando a igreja de Laodiceia, e não a irmã Laodiceia,
a igreja da Bíblia. Ele está dizendo: não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, denunciando que a falta de posicionamento dessa igreja. O que caracteriza uma igreja que está vivendo esse tipo de problemas? É uma igreja que às vezes até está cheia, mas perdeu a essência da igreja. Não é mais pregação, é um teatro, irmão. Não é mais louvor, é um show de entretenimento. Perdemos, onde se perde aquela prioridade de Deus. Por que nós cultuamos? O que caracteriza um culto? O que faz o culto ser culto a Deus de verdade? É a performance? É a qualidade de alguém? Eu sei que nós temos que estudar e temos que nos aprimorar. Mas o que caracteriza um culto? O culto é para a glória de Deus. O culto é onde Cristo é o centro. O culto é onde a palavra é pregada. O culto onde os louvores que são cantados, eles são cantados do que está na palavra e para a glória de Deus. Não é o sentimento humano sendo expresso, mas é o sentimento de um adorador ao seu Criador. É quando nós entendemos, quando nós temos a essência de saber o que é um culto, de nós entrarmos na casa de Deus e dizermos para nós mesmos: hoje eu vim adorar a Jesus Cristo, com luta, com dificuldade, com angústia, mas eu vim ofertar a Ele o meu louvor, porque o culto não é para mim, o culto é para Ele. Então eu não tenho que sentir para adorar, eu adoro sem sentir, porque eu sei quem é o alvo do meu culto. O que caracteriza uma igreja que está vivendo esse tipo de problema? Vive em função do prazer. Então produz eventos relacionados ao prazer dos irmãos, mas não à vontade de Cristo. Então nós vamos ter atividades para alegrar os irmãos, para ocupar os irmãos, para entreter os irmãos, mas não para a glória de Cristo, não o que é bíblico. Então vocês começam a perceber que tem uma diferença muito grande de nós apenas congregarmos e de nós verdadeiramente servirmos Jesus e adorarmos a Jesus Cristo com todo o nosso coração. O que leva um povo a entrar numa miséria de vida como essa espiritual? Numa qualidade de igreja desta maneira, muito ruim. O que leva um povo a entrar nesse caminho de problemas sem saída? Em primeiro lugar, a falta de acordo espiritual, onde não há comunhão entre os irmãos. Eu vou usar o exemplo que me vem à memória. É nós falarmos sobre um mutirão, mas não se manifestarmos. E o pior, não virmos ajudar. É a nossa igreja, é o nosso povo. Somos nós que congregamos aqui, somos nós que sentamos nessas cadeiras. São os nossos filhos que usam a salinha. De nós fazermos uma convocatória de oração, mas não comparecermos na oração. Isso caracteriza o quê? Desunião. Amós capítulo 3, o versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Então, a igreja começa a entrar neste caminho de problemas e frieza, porque não há acordo. A briga toma conta, mas não tem comunhão para fazer as coisas. Quem já viu esse tipo de coisa, diga amém. E lá na sua casa tem também? A minha tem, de vez em quando acontecem uns mistérios. E tem que pedir perdão e dizer: eu errei, nós precisamos andar junto. Minha razão não pode ser mais importante do que a minha convicção de fé. Eu estou servindo Jesus Cristo. Então, membros que não falam uns com os outros. Irmãos, que negócio estranho. Gente que corta a volta para não dar paz do Senhor para irmão. Que não pega na mão de irmão. Que passa anos congregando dentro da mesma igreja, mas brigados. Nem ceia não poderia tomar dessa maneira. Se não tem comunhão, vai ter comunhão com Jesus, se não tem com o irmão. Lembra do apóstolo João? Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, como é que
como é que diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que está vendo? Então, entra-se nesse caminho pelo desacordo, a falta de acordo. A segunda coisa que leva uma igreja a se tornar assim problemática é o orgulho ou a vaidade espiritual. É essa vontade de sobressair-se, de ser melhor que o outro, de fazer algo para aparecer, de querer pisar em alguém ou ferir a reputação de alguém para se sentir superior àquela pessoa. É aquele líder de departamento que, quando assume uma liderança, começa a falar mal do anterior para se sentir melhor. Vaidade espiritual. Porque se fosse comigo era diferente. Irmão, se fosse contigo, tu estava no negócio. Tu não está, e tu não fala. Já viu quando tem alguma construção para fazer? Oh, aleluia! Todo mundo quer dar opinião, irmão, mas na hora de trabalhar é uma loucura. É muito cacique e pouco índio, viu? Então, a vaidade espiritual caracteriza esta igreja que está entrando nesse problema. O orgulho, a vaidade, eu quero ser melhor que o outro. Jesus condenou isso, não condenou? Quando os discípulos começaram a discutir sobre quem seria o maior do reino dos céus. Irmãos, Jesus pega uma criança e coloca no meio deles, irmãos. Meu Deus do céu. Se vocês não forem como essa criança, vocês nem herdarão o reino dos céus. Está falando de pureza, de inocência. Para que querer ser melhor? Imagina eu querer ser igual ao irmão Fernando, deixar esse bigode abençoado. Olha aí, Rafael entrou nesse mistério. Mas o que faz a beleza do Evangelho? É o irmão Fernando ter a liberdade de ser o irmão Fernando. Não é? Eu ter a liberdade de ser eu, a irmã Maria ser ela, a irmã Aline ser ela, o irmão Carlos ser o irmão Carlos, a irmã Milena ser a irmã Milena, cada um de nós sermos nós, mas crentes em Jesus Cristo, não melhores. O que causa problemas no meio da igreja? O abandono da palavra de Deus. Quando a palavra começa a ser deixada de lado, quando nós buscamos mais aquilo que nos emociona do que aquilo que nos edifica no Evangelho. Irmãos, olhe para cá, olhe para cá. Seja sincero. Você pode pregar uma mensagem bíblica, teológica, revelada, mas se não fizer algumas coisas, muitos de nós não recebemos a palavra. Reclama da pregação, do ensino, reclama do desenvolvimento da pregação. Agora, faz alguma coisa que pareça espiritual. Começa a inventar alguma coisa. Deus fala e Deus tem liberdade de falar, mas tem gente que não é Deus, e nós temos que entender isso. Já falei aos irmãos, a irmã falando em línguas, Deus falou, não sou eu que estou falando na boca dela, caiu endemoniada na igreja. Nós estávamos em uma cidade, a pastora foi ministrar, estávamos orando, fez um apelo, a irmã que cantou no coral, caiu endemoniada no culto, faz pouco tempo. Irmãos, precisamos de discernimento. Tem gente que se utiliza de técnica para manipular a emoção do povo. Tem gente que não prega a Bíblia, começa os revelamentos, e a igreja, glória e aleluia, e Jesus não está lá. O que nos edifica e nos fortalece é o ensino da palavra de Deus. Deus tem liberdade de falar, vou voltar a repetir isso para você não entender errado. Usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, desde que seja Ele de verdade. Mas nós precisamos buscar um discernimento do Espírito. Oséias 4:6, o que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Em quarto lugar,
O que causa os problemas no meio da igreja? A falta de oração. Quando os pastores começam a abandonar a oração, os copastores abandonam a oração, os obreiros abandonam a oração, as irmãs, os irmãos, isso vai se tomando como cultura de frieza. A igreja começa a ser mais carnal que espiritual. Quem não gasta tempo para ouvir Deus, gasta tempo falando daquilo que não é de Deus. E começamos a abandonar a oração, a vida de fervor espiritual. Uma igreja que às vezes está ocupada, mas não está consagrada a Deus. O princípio bíblico não é serviço, é relacionamento em primeiro lugar. Depois trabalhamos, por quê? Porque nós entendemos aquilo que Deus nos traz através do seu relacionamento particular. E nós estamos vivendo na geração que menos ora, que menos busca Deus, que menos intercede, que menos se dobra na presença de Deus. E isso traz o quê? Problemas. E aí os problemas surgem, as atitudes são carnais e não espirituais, porque estamos abandonando a oração. Em quinto lugar, o que causa uma igreja com problemas? Eu já vou terminar. Lideranças feridas, líderes frustrados, amargurados, sem convicção, pessoas sem preparo ou por falta de opção, causam problemas. Quando os líderes da igreja não estão bem, os liderados não estarão. Uma coisa é você passar por uma luta que está do lado de fora, uma crise financeira, um problema de saúde, que você tem que aprender a lidar com isso. E Deus vai lhe dando graça, é uma coisa que está do lado de fora. Você tem que suportar, e é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a vivermos. Outra coisa é quando nós estamos em crise aqui, e estamos nos dividindo, porque não perdoamos, porque não sabemos lidar com aquilo que está aqui dentro, os conflitos do nosso coração. E aí nós começamos a fazer o quê? Pessoas feridas vão ferir, pessoas amarguradas vão produzir amargura, pessoas rancorosas vão começar a querer sangrar em cima de outras pessoas que não têm culpa daquilo que elas sofreram. E nós estamos vivendo um tempo assim, que muitos problemas surgem porque os líderes não estão bem. Isso vale para mim, vale para todos nós que estamos aqui, pelos que estão pela internet. Então, muitas coisas estão acontecendo por causa disso. Só que nós, como igreja, precisamos entender que o propósito de Deus não é destruir a sua igreja, é curá-la, restaurá-la, ajudá-la a vencer. E como nós vamos vencer os problemas que surgem no meio de nós? Em primeiro lugar, assumindo os problemas. Temos problemas, precisamos vencer, precisamos fazer alguma coisa. Não podemos nos acostumar com essa situação. Precisamos admitir. Ninguém muda se não admite aquilo que necessita ser mudado. Lembra do filho pródigo? Ele só volta para a casa de seu pai, em Lucas capítulo 15, quando ele deseja comer as comidas dos porcos que eram servidas aos porcos. Ele não chega a comer, o texto não fala sobre isso, mas há um desejo, ninguém lhe dá nada, e ele lembra que na casa do pai tem pão. E ele começa a dizer, mas quantos trabalhadores na casa de meu pai comem pão, e eu aqui desejando comer as bolotas que os porcos estão comendo? Eu levantar-me-ei e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então ele começa a assumir essa responsabilidade, assumir essa culpa, reconhecer, há um problema que precisa ser curado.
Então, para nós vencermos como igreja, nós precisamos reconhecer. Irmãos, e muitas vezes nós vamos ter que reconhecer: eu sou o problema, eu preciso ser curado. Porque apontar o dedo dizendo que o outro é o problema é muito fácil. Culpar alguém daquilo que às vezes nós semeamos. Nós precisamos reconhecer: eu preciso de uma cura na minha alma. Preciso que Deus entre no meu coração e me ajude a ser diferente. Meu Deus. Em segundo lugar, para nós vencermos isso e lidarmos da melhor maneira, além de reconhecermos, precisamos nos arrepender verdadeiramente. O que é o arrependimento? Não é só o sentimento, mas é uma ação concreta. O reconhecer faz parte daquilo que está aqui dentro, mas o arrependimento é uma mudança de postura, é uma mudança de vida. É se humilhar, é pedir perdão, é realmente estar disposto a sofrer as consequências necessárias para receber uma restauração verdadeira. Então precisamos nos arrepender. Segundo Crônicas 7,14, o que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos nos humilhar. Só que hoje, meus irmãos, a igreja precisa se arrepender outra vez. Nós estamos nos acostumando com o Evangelho, mas não estamos sendo transformados pelo Evangelho. Nós queremos o bem-estar do Evangelho, mas não estamos aceitando o corrigir da palavra do Espírito em nós. Queremos o Evangelho que convém, queremos o ensinamento do comichão nos ouvidos, porque estamos amontoando para nós doutores que nos agradam, palavras que nos confortam, porque não queremos arrependimento e transformação. Só que para vivermos a solução dos problemas, nós precisamos reconhecer e precisamos nos arrepender. Eu vou lhe perguntar: se Deus usasse arrependimento como chave para abrir uma porta de transformação na nossa história, Deus encontraria arrependimento em nós para que a porta da transformação fosse aberta? Porque tem gente que se acha muito top, irmão, muito bom. Diz um irmão uma vez brincando para mim: eu sou tão bom. Eu: que isso, varão? Varão humilde. Aí ele: não, eu sou bom, Deus me fez assim, eu sei que Ele não faz bobagem. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Sabe o que ele fez? Ele escreveu na parede do quarto: Deus me fez assim e eu sou bom porque Ele não faz bobagem. Digo: Pai, salva a alma que o corpo se perdeu. Então precisamos, meus amados irmãos, nos voltar à humilhação, ao arrependimento. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus, se humilhando? Não chorar para Jesus: me dá um carro, Jesus, me dá um carro, Jesus. Não. Jesus, perdoa-me, Senhor. Senhor, não deixe eu me esquecer de onde o Senhor me tirou. Senhor, não deixe eu esquecer de quem é o Senhor na minha vida. Dobrar os joelhos e dizer: Senhor, o tempo passou, mas eu continuo dependendo do Senhor. Não me deixa, Senhor. Segura na minha mão e me ajuda. Para vencermos os problemas, precisamos restaurar o altar da oração e da palavra. Voltarmos-nos ao Evangelho, voltarmos-nos à vida separada, à vida consagrada, à vida com Deus.
Não o evangelho do culto que nós lemos aqui, quando alguém lê a leitura introdutória ou a leitura oficial do sermão, mas abrirmos a palavra de Deus dentro da nossa casa, nos alimentarmos do evangelho. Sobre oração, não é receber a oração de alguém, mas é você ter o seu tempo com Deus de qualidade. Você já percebeu que quando você se consagra a Deus e você vem a um culto, Deus abre o céu, te renova, te fortalece ainda mais? Você já percebeu a diferença do que é vir abastecido e vir adorar, do que vir às vezes vazio, angustiado porque não pôde, não quis ou negligenciou? Há uma diferença muito grande. Nós, quando temos este altar da oração e da palavra restaurado, nós sabemos que nós, oh meu Deus, eu estou nas tuas mãos. Eu sei que eu vim adorar o teu nome, mas eu quero ser instrumento na vida de alguém. Eu quero ser resposta do céu na vida de alguém. Eu quero interceder por alguém. Me mostra alguém, Senhor, para que eu ore, sem que essa pessoa saiba, mas eu quero interceder por ela. Senhor, é diferente, irmãos. Até a nossa oração muda. Para que haja solução dos problemas, nós precisamos voltar à unidade. Para voltar à unidade, tem que pedir perdão, tem que reconciliar. Eu vou lhe perguntar, quantas vezes você tomou a Santa Ceia magoado? Quantas vezes tomamos a Santa Ceia ressentidos, entristecidos com pessoas que estão no mesmo ambiente que nós? Minha irmã, quantas vezes você tomou a ceia magoada com seu esposo? Meu irmão, quantas vezes você tomou a ceia magoado com sua esposa? Meus irmãos, quantas vezes tomamos a ceia do Senhor, que é o símbolo genuíno da comunhão inquebrável, do amor de Cristo, mas sem estarmos em comunhão uns com os outros. Para que haja cura, nós precisamos reconhecer, pedir perdão, reconciliar. Pastor, não sabe o que fizer. Irmão, esquece. Faz a sua parte. Para de usar a vida do outro, a atitude do outro como parâmetro para a sua vida espiritual. Isso está lhe levando à morte espiritual. O seu compromisso não é com o que o outro fez, é com Jesus Cristo. É com a palavra. Se Ele mandou perdoar, vai perdoar. Se Ele mandou suportar, vai amar. Se Ele mandou continuar, continua. Precisamos então quebrar essas barreiras. Esse lugar não é um lugar de competição. Esse lugar não é um lugar de embate, de guerra uns com os outros. Nós estamos na casa de Deus. Nós somos irmãos. O nosso desejo é ir para o mesmo céu. É difícil dar glória a Deus. Que Deus nos ajude a sermos transformados. Em quinto lugar, para que possamos viver uma cura, precisamos voltar à missão da igreja, voltar ao evangelismo, voltar às práticas das ordenanças bíblicas. Jesus não disse ide por todo mundo e pregai. A igreja precisa voltar a lembrar pelo que foi chamada. Não estamos aqui só por estar. Deus nos chamou para brilharmos em meio às trevas. E eu termino aqui para nós orarmos. Para que haja uma cura completa, precisamos entender que tudo isso não começa na vida do outro. Diga comigo, começa em mim. Começa em mim. Precisamos entender que nós precisamos voltar-nos a Deus. Eu não vou cobrar da minha esposa, você precisa voltar-se a Deus. Não, eu tenho que olhar para mim. Marcelo precisa voltar-se a Deus. É você olhar para você.
e começar a dizer: eu preciso de um avivamento na minha alma, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar a desejar o céu mais do que a terra, eu preciso voltar-me ao Senhor com todo o meu coração. É parar de se preocupar com a vida alheia e começar a olhar para dentro de si outra vez e dizer: eu vou, ainda que ninguém queira, eu vou, porque eu entendi o que o Senhor quer de mim. E aí você não vai esperar alguém te chamar para orar, e aí você não vai esperar alguém para fazer uma campanha com você. Você vai orar, você vai buscar, você vai se dedicar ao céu. Eu aceitei Jesus, eu tinha 13 para 14 anos de idade. Eu cresci num lugar extremamente difícil para o Evangelho. Poucas igrejas, e as poucas igrejas, muitos escândalos. A igreja não orava, não tinha escola bíblica, não tinha culto de ensino. Era muito difícil. Só que o Evangelho começou a entrar, e veio a gente sem saber de muita coisa, mas com muita vontade de aprender. Eu perguntei para o meu pastor: pastor, o que eu faço para ser crente de verdade? Porque tinha uns crentes na cidade que era tão vergonhoso, irmãos, encontrar um irmão da igreja sentado num bar bebendo cerveja. E aí você ia falar de Jesus para alguém: mas que Jesus é esse que me liberta se eu vi o irmão tomando cerveja, tomando vinho, fazendo isso ou aquilo? Estava lá, naquele lugar lá, com fulano e ciclano. Era tão difícil. Só que nós nos unimos, 3 jovens, e começamos a ir para cima das dunas de areia da cidade onde nós morávamos, para orar. Perguntei para o pastor: como é, pastor? Não sei, meu irmão. Vai ler a Bíblia e vai orar. Digo: então tá bom, vou obedecer. E começamos a buscar Deus. Tinha dia que ia os 3, tinha dia que ia 2, tinha dia que ia só 1. Mas o mais importante é que nós aprendemos a perseverar com poucos, porque a obra de Deus não é feita com muitos. Não se engane. A obra de Deus é feita com quem se posiciona e entendeu: não começa no outro, começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim. Quando nós entendermos isso, nós não vamos dar desculpas para Deus, dizendo: Deus, o Senhor está vendo os problemas. Nós vamos começar a dizer: Senhor, o Senhor tem poder de curá-los, me usa como instrumento de cura, me usa como instrumento de reconciliação, me usa como instrumento do céu nesse lugar. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, e nós vamos orar. Fica de pé em nome de Jesus, e nós vamos dizer: Senhor, começa em mim, Senhor, a obra de restauração, Senhor, começa em mim. Eu vou lhe perguntar: se Deus quisesse derramar um avivamento nessa igreja, nesse lugar, nesse país, e dependesse do seu coração aberto para isso, Ele encontraria disposição no seu coração. Se Deus olhasse para nós hoje aqui nesse culto, Ele encontraria um coração disponível para que Ele pudesse encher e usar. Nós vamos orar agora. Eu quero lhe convidar para orar. Eu vou orar com você. E nós vamos dizer: Senhor, nos perdoa, Senhor, porque nós perdemos mais tempo buscando os defeitos dos nossos irmãos do que buscando a presença do Espírito Santo. Nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, essa vida espiritual começa em mim. Eu preciso do céu na minha vida. Fecha os teus olhos. Ebandasu merecebe o comaya. Abagana rassou que emaredesh e evresubiacai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados,
pedimos perdão pelas nossas faltas. Pedimos que o Senhor olhe para dentro de nós nesta noite. Traz de novo a alegria em poder adorar o Teu nome. Traz de novo o prazer de estar na Tua casa. Traz de novo o desejo de poder cultuar, ó Deus, a saudade de poder ouvir Tua palavra, a vontade de vivê-la. Traz de novo a comunhão que o Teu Espírito quer restaurar no meio de nós. Em o nome de Jesus, nós oramos nesta noite e nós dizemos: olha para dentro de nós, começa em nós, começa na minha vida, começa na vida do meu irmão, da minha irmã. Traz do céu a graça necessária. Olha para este coração, ouve esta oração que é feita no íntimo desta alma. Nós sabemos que haverão problemas, mas nos ajude a não sermos levados por eles. Dai-nos a graça para sermos cura no meio da enfermidade. Dai-nos a graça para sermos fogo no meio da frieza. Dai-nos a graça para sermos perdão no meio do conflito. Dai-nos a graça para sermos paz em meio às confusões. Dai-nos a graça para sermos instrumentos Teus no meio do mover maligno. Dai-nos a graça para termos a vida do céu enquanto estivermos na terra. Vai restaurando o desejo outra vez, vai restaurando a graça outra vez, vai restaurando o ânimo outra vez. Toda influência maligna, toda seta maligna, toda opressão, todo reger do mundo espiritual para trazer divisão, para trazer contenda, toda entidade maligna que se levanta contra as nossas vidas para trazer divisão, oposição, contenda, fofocas, mentiras, para trazer a frieza, a falta de ânimo na vida espiritual. Nós oramos como igreja e na autoridade do nome de Jesus nós ordenamos que saia do meio de nós, porque o único Espírito que governa este lugar é o Espírito de vida, é o Espírito da glória de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós pedimos: começa em nós, começa em nós, começa nesta casa, começa na minha família, começa no meu filho, começa em mim, em o nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão ao céu. Recebe o que mandará su. Ibada seve o que ne mandará so que amadaia. Em o nome de Jesus, receba renovo de Deus na tua alma, receba a graça de Deus na tua vida. O Espírito de Deus te fará um instrumento de paz, o Espírito de Deus lhe fará um instrumento de restauração e reconciliação. A DEFO Portugal, nós fomos chamados para ganharmos as almas e não perdê-las, mas para isso precisamos ser curados pela palavra de Deus. Começa em nós, ó Deus. Diga comigo: começa em mim, Senhor. Diga com vontade: começa em mim, Senhor. Aleluia. Assim nós oramos e concordamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, meus amados. Se você precisa pedir perdão a alguém,
faça-o. Comece a tomar uma ação diferente para viver uma vida diferente na presença de Deus. Eu vou contar algo para vocês. É muito bom orar e jejuar, sim, e nós devemos fazer isto, sim. Mas se nós fazemos isto magoados, ressentidos, irmãos, Deus não recebe. A Bíblia chega a dizer que o homem que trata sua esposa mal, Deus não ouve suas orações. Tem que tratar com entendimento, porque muitas vezes é a ação natural do dia a dia que precisa ser mudada para mudar o espiritual também. Muitas vezes o que falta não é a oração, a vida com Deus, e falta, nós sabemos, mas tem caso que é só o posicionamento. Preciso perdoar, preciso abrir meu coração para a cura completa. Faça isso, faça isso. Precisamos lidar com os problemas da igreja de maneira saudável. Eles sempre existirão, e nós precisamos amadurecer cada dia mais, e que Deus comece na minha vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Quem foi abençoado nessa noite? Terça que vem começamos. Tenho boas notícias, já vamos orar, tá bom? Já vamos orar. Nossa revista da Escola Bíblica Dominical daqui a pouquinho está por aí, viu? Oh, glória a Deus. Já temos visto, até mostrei para alguns irmãos o design da nossa revista do lado de dentro, né, a diagramação dela, e como nós nos regozijamos e nos alegramos por isso. Então nós vamos em breve já disponibilizando as revistas, e aí eu peço a ajuda do pessoal do EBD aí, para a gente saber quanto vamos fazer, tá bom? Então hoje, após o culto, reunião com os líderes de departamentos, e eu estou esquecendo alguma coisa que Jesus vai me lembrar, viu? Oh, glória, aleluia, vai surgir, aleluia, vai surgir. Na cantina hoje temos canjica goiana, oh, aleluia. Cadê os goianos? Meu Deus, se esconderam os goianos aí, gente? Cadê os goianos? Oh, glória, olha aí, que é isso, varão? Não, meu filho, que é isso? Ajuda seu pai, varão. Cadê os cariocas? Meu Deus do céu, Jesus. Cadê os nordestinos abençoados? Tá vendo? Vocês são difíceis. Cadê o sulista? Oh, glória a Deus! Esse povo é abençoado. E o sudeste? Eita glória. Faltou alguém? Cadê os portugueses? Aleluia. Deus, que isso, minha irmã? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, povo abençoado. E lá no Espírito Santo é o que, irmã Milena? É sudeste, né? É capixaba, é isso. Deus abençoe vocês, povo abençoado. E os crentes onde estão? Oh, glória a Deus! Vamos orar então, senão nós vamos até a meia-noite. Ô irmão Tom, ora aqui por nós, já ministra a bênção apostólica então, por favor. Nosso irmão, diácono Tom da Meire, bigode de faísca, ô glória. Deus abençoe. Vamos orar? Amém? Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, agradecemos por esta rica oportunidade, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, guardando em nossos corações essa palavra que foi ministrada, e aonde que nós for, Senhor, que a Tua palavra venha estar conosco, Pai, que o Senhor possa nos guardar, nos levar em segurança, meu Pai, continuar nos protegendo, nos guardando nesta semana, meu Pai, assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.
Irmãos internautas, muito obrigado por estar participando.